Stephen Langton, o arcebispo da Cantuária, no ano 1227, ele colocou os capítulos na Bíblia. Entre o 6º e o 10º século da era cristã, os maçoretas eles inseriram versículos no Antigo Testamento, no que nós conhecemos a partir da tradição como a Tanar, que é o Antigo Testamento que você tem na sua Bíblia. Todos nós sabemos que o Aleph Tav, o alfabeto hebraico, ele é caracterizado de forma consonantal e não existem vogais. 2 consoantes fazem o papel de vogais. Portanto, faz-se necessário lermos o contexto do versículo para compreendermos de fato qual é a palavra. Até aí tudo bem. O grande problema é que a forma morfológica das consoantes, como se observa elas, a gente sabia. O que nós não sabíamos até que os maçoretas inventaram os pontos diacríticos para colocar em cima de cada consoante é a forma de pronunciar, de modo que esses pontos chamados diacríticos eles servem para dar o som às letras do Aleph Tav que até então ia se perdendo com o tempo. Junto a isso, eles separaram o Antigo Testamento em versículos. Quando o arcebispo da Cantuária trouxe a Bíblia de modo geral a partir da versão Vulgata, ele inseriu os capítulos do Novo Testamento e aproveitou a enumeração por versículo do Antigo Testamento. No ano 1551, Robert Etienne, impressor francês, ele conseguiu pela primeira vez colocar versículos na Bíblia. Foi a partir de então que nós tínhamos o Antigo e o Novo Testamento com capítulos e versículos, e no século XVI, pastor Silvio, tudo isso ficou organizado. E por que o pastor Presley está falando isso? Porque eu tive nesta tarde um severo problema com o capítulo 3 de Colossenses. Eu precisei ler o capítulo 3 de Colossenses para buscar o significado dos versículos que eu trataria, que é dos versículos 1 ao versículo 5, a partir de um contexto que nós chamamos de contexto remoto. Ou seja, as explicações que me fundamentam no capítulo 3, elas não estão necessariamente no capítulo 3, elas estão no final do capítulo 2. O grande problema é que os pregadores pregam e falam assim, olha, isso aí é no outro capítulo, como se capítulos e versículos estivessem na ideia do autor bíblico quando o texto foi escrito. Logo, para fazermos algumas considerações interpretativas, pastor Silvio e missionária Adriane, é preciso evitar a leitura capitular e versicular. E, de certo modo, até abandonar as perícopes, que são pequenas porções que os editores da Bíblia colocam para você entender. Como, por exemplo, a perícope colocada por Charles nesta Bíblia minha aqui é a vocação exaltada, está no capítulo 3. Mas no último versículo do capítulo de número 2, que seria o versículo de número 23, Paulo está dizendo, estas coisas não têm poder contra a sensualidade. Logo, o que Paulo está trabalhando aqui nesta carta é nos ensinar a lidar com a sensualidade. Preste atenção. Nesta noite eu vou abordar o tema sobre como aprender a lidar com a sensualidade. Paulo falou nos capítulos 2, em todo o discorrimento dele, sobre algumas práticas elaboradas dentro da igreja de Colossos, mas Paulo vai dizer lá no final que todas aquelas práticas, embora tendo algum valor, elas não têm poder contra a sensualidade. Nós temos Paulo trabalhando isso 2 vezes em todas as suas epístolas. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Tito e Filemão. Ele trabalha isso na carta que ele escreveu à região da Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe. Na epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, ele diz, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. No capítulo 5 e no versículo de número 16, Paulo diz, digo, porém, andai ou vivei no espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne. Escrevendo aos Gálatas foi a forma que Paulo apresentou para lidar com a carnalidade. Mas escrevendo aos Colossenses, Paulo é muito mais aberto. Paulo é muito mais específico e ele dedica 10 versículos do capítulo 3 para tratar o assunto da sensualidade.
O grande problema é que a sensualidade ela é provocativa, porque ela satisfaz a curiosidade em nome do prazer, alimentando carnalmente, gerando profunda satisfação no corpo humano. Hoje era um dia propício para que a juventude da igreja estivesse aqui, porque grande parte da juventude precisa constantemente aprender a lidar com a sensualidade, com a sexualidade, com a desoportunidade que eles têm de antecipar para o agora aquilo que só pode ser experimentado amanhã. A sensualidade, ao seu modo e da sua forma, ela satisfaz o nosso corpo liberando alguns hormônios. Se você for fazer um estudo mais detalhado, você vai ver sobre a dopamina, que é o hormônio da recompensa. Logo, é difícil você lidar com essa temática, porque todas as pessoas querem se sentir recompensados, e a dopamina é o hormônio da recompensa, que através da sensualidade antecipada e prévia, fora do tempo, você satisfaz. Tanto é que em Lamentações, capítulo 3, versículo 17, 18, 19, 20, até o 27, Paulo diz, Jeremias, bom para o homem é suportar o jugo da mocidade. Versículo 19, põe a sua boca no pó, talvez haja esperança. O outro hormônio que a sexualidade, a sensualidade joga sobre o nosso corpo é a ocitocina, que é o hormônio do círculo e do toque. Você se sente profundamente satisfeito por um toque que não deveria ser o toque da ocasião, mas a sensualidade dá para você essa preponderância, essa oportunidade. Serotonina, que é o regulador do humor e do bem-estar. As pessoas que vivem uma vida deleitando-se no pecado têm a suposta ilusão de que tudo está bem. Eu me lembro, por exemplo, quando aconselhava uma senhora já de meia idade, namorando um rapaz de 17 anos de idade. E quando eu conversava com ela, eu disse para ela assim, a senhora não sabe que se a senhora for pautar a sua idade em relação a desse garoto, a senhora pode até ser enquadrada. A senhorita não consegue pensar que o pecado que a senhora pratica, embora a senhora gostar, é um pecado que está trazendo prejuízos psicobiosociais, não só para o rapaz, como para a senhora. Isso é do diabo. Ela disse, não tem como um sentimento tão lindo como o que eu sinto, ser um sentimento do diabo. As pessoas se convencem que o mal que elas experimentam é o bem de Deus, só que o bem de Deus é interpretado pelo prazer. Elas se sentem bem. Elas se lambuzam igual aquela meretriz de Provérbios. Lambuza a boca, lava as mãos e diz que eu não fiz nada. O tanto que o inimigo consegue me convencer de que a expectativa da minha vida é me fazer sentir bem. O último hormônio, que eu não estou aqui para falar de biologia, eu vou falar de Bíblia, eu vou entrar daqui a pouco, é pesado, é adrenalina e noradrenalina. E todo mundo sabe o que é. Irmão, o cabo até voa, sabe? Ele sente aquela propaganda, sabe? Do que dá asa, sabe? Ele fica encantado, sabe? Inclusive, quando alguém vem apresentar para mim um pecado de ordem sexual, dificilmente a pessoa apresenta o pecado como se o pecado cometido fosse um pecado que lhe causou mal. Geralmente as pessoas confessam sem sentir a dor do pecado. É igual ao indivíduo que ajoelha para confessar pecado. Ele peca no varejo o dia todinho. Aí confessa num atacado de noite. Não, ele maltrata a mãe, ele maltrata o pai, ele maltrata o patrão. Ele apresenta atestado da avó, da bisavó, da tataravó na empresa. Ele mente assim, de forma diagramal. Ele mente o dia todo assim, de forma fracionável. Aí ele confessa a Deus no atacado. Me perdoa de todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele confessa, ele peca no varejo e quer confessar no atacado. Deixa eu dizer para você uma coisa, é perfume de Cristo. Você tem que sentir a dor do pecado que você cometeu. Agora, uma outra informação é a informação de Charles Haddon Spurgeon. Ele diz que o escândalo de alguém que se arrepende deve ser tão provocativo como foi o seu pecado. Do jeito que eu abro a boca quando fiquei sabendo que você pecou, eu preciso abrir a boca pasmado vendo você se arrepender.
Então, se Paulo apresenta a ideia de que aquilo que foi tratado no capítulo 2, e tem 4 pregações, pastor Silvio, só sobre o capítulo 2, não tem poder contra a sensualidade, o que tem poder contra a sensualidade? Está aqui. Quando eu compreendo minha ressuscitação em Cristo, eu tenho. Aí eu quero estabelecer 5 prioridades. Mas antes, evangelista Charles, olha, é porque eu estou com a boca mais essa, irmão, no pacote dos problemas. Eu arrumei uma ferida na ponta da minha língua, só para embaixar aqui, mas eu vou pregar essa palavra. Paulo traz uma mensagem de impacto. Não olha para o texto. Olha para o texto. Inclusive na internet, às vezes eles falam assim, olha para o texto, é uma coisa rara hoje, viu, na igreja. É mais fácil você ver, receba, pega, abre, levanta, canta, dança, do que olha para o texto. Mas olha para o texto, olha aí, pastor Efigênio, olha o que é que Paulo fala. Portanto, essa palavra é lahem, agora olha, tanto que eu tenho que abandonar aqui o etnier, lá na França, que a palavra lahem propõe no hebraico. Aqui é grego, pastor. Eu sei que é grego, irmão, lindeza, mas eu não mexo com grego, eu mexo com hebraico. Então, suponhamos que aqui fosse a palavra lahem. A ideia é você olhar para frente baseado naquilo que ficou para trás. A palavra, portanto, ela promete dar uma resolução daquilo que ficou. Então, não é capítulo 2. É um capítulo só, é um assunto. É lidar contra a sensualidade. Olha, portanto, se fostes ressuscitado, e aqui, querido Lucas, meu amigo em Cristo Jesus, a palavra sim, ela é um termo de condicionalidade. Paulo já dá logo o impacto. Ele está dizendo assim, vocês estão procurando subterfúgios, recursos comportamentais, uma vida de austeridade. Vocês se propõem ser anacoretas, tal como foram os pais do deserto, mas essas coisas não têm poder contra a sensualidade. Portanto, se vocês... Ele dá uma palavra de impacto. Por quê? Qual que é a ideia que Paulo vai construir? Ele vai construir a ideia de que eu estou implantado num corpo, é o corpo de Cristo, cujo joelho é a cabeça. Tanto é que ele trabalhou isso no versículo 15, 16 do capítulo 2. Ele está dizendo, se vocês fazem parte, porque olha aqui para mim, existem pessoas aqui na igreja que estão, mas não são. Existem crentes na igreja que eles estão, mas eles não são. Aqui eu tenho uma curiosidade, os que estão e os que são. Vocês estão aqui me olhando, aqui dentro da igreja eu tenho quem está, mas eu não tenho, e às vezes você está, mas não é. A pergunta é, o confronto de Paulo. Porquanto se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e você só ressuscitou porque você foi sepultado, porque ninguém pode ressuscitar de uma morte que não sofreu. Meu Deus, faço o era escriturístico com Romanos, é a língua. Faço um era escriturístico. Portanto, rogo-vos, irmãos meus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e não vos transformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. A ideia de Paulo é implantar a cultura da morte, a morte de mim mesmo. Ele não diz aqui se vocês morreram, ele diz se vocês ressuscitaram, porque notadamente só ressuscita quem morre. Agora você está morto? É a pergunta aqui. Eu posso até ir embora, que eu vou tomar um remédio para a língua. Eu posso até ir embora. A pergunta é, você está morto sim ou não? Eu estou morto, é morto espiritual. Eu estou morto é espiritual, eu sei que muita gente morta, é defunto espiritual na igreja, tá? Mas não preocupa não, lindeza, a glória de Jesus Cristo está nesta casa, nesta noite, e Ele te ressuscita pelo poder desta palavra. Diga graças a Deus, dá um grito de glória a Deus. Então olha aqui, se fostes ressuscitado, e aqui Mateus, é um problema para ti e para esse rapaz que está do seu lado aí, para o Leonardo. Por quê? Porque aqui primeiro, vocês nem entram aqui se vocês não morrerem. Olha aqui, meu Deus, eu acabei com o texto aqui agora. Se eu fosse aquele pregador empacado, eu quebrei, foi tudo. Arrebentei, foi tudo. Nada, eu acabo arrebentado. Está arrebentado ele, muito tempo. Mas está aí, meu Deus, a explicação é óbvia. Eu não sei porque as pessoas não entendem quando lê a Bíblia. A ideia de quem ressuscita é porque morreu. Você morreu para Cristo? Você morreu nele?
Você está morto nele? O que é estar morto em Cristo? É as tuas vontades nele. Ele é quem define, ele é quem dirige, ele é que é o ser. Porque quando vem o reino, é engraçado que o problema é o seguinte: a oração do Pai Nosso, pastor Efigênio, é a oração mais comprometedora para o cristão fazer. Ainda que ela é uma questão paradigmática ali, você tem um modelo. Você tem um modelo na oração do Pai Nosso, é um modelo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu. Aí o problema é que na cadeira do rei ela já é ocupada e tu quer sentar nela. Quem é o crente que não morreu com Cristo? É o crente que luta para sentar na cadeira da decisão, na cadeira do reino. Porque quando o reino vem um pacote completo. Ou o reino dele vai vir para tu sentar no lugar de rei. Com esse novo evangelho falsificado que está pregando aí, onde a igreja é como se fosse um comércio, o balcão aqui é uma mercadoria, o pastor é o gerente, ou a igreja é cliente, aí Deus é aquele que fica, faz, Deus pega, Deus recebe, Deus vai lá, Deus. Não, não, não e não. Nós estamos aqui para glorificarmos a Deus na beleza da sua santidade. Ele é Deus e esta igreja é os seus servos. Então a ideia aqui, irmão Charles, é muito clara. Você já pegou a ideia aí? Quer lutar contra a sensualidade? A mulherzinha lá está perturbando teu juízo, rapaz. A mulherzinha está perturbando teu juízo. Esse rapaz que essa conversa é melosa. Ô bicho velho sem vergonha, perturbando teu juízo, moça. É fácil, é só você morrer. Você morrer. Você morre com quê? Morre com Cristo. Para que com ele, uma vez que você morreu, agora você ressuscite. Agora, se tu deixar latente, pulsante, essa carnalidade, essa soberba, essa gana, eu vou tratar, lindeza. Fique tranquilo. Pode apertar o cinto que daqui a pouco chega. Então, qual que é a ideia de Paulo? A ideia de Paulo é colocar a consciência da igreja, que do mesmo jeito que ele trata isso, lá no capítulo 2, versículo 12, falando da morte, agora no capítulo 3, versículo 1, ele fala da ressurreição. Só que ninguém pode se ressuscitar. Nós nos ressuscitamos em Cristo, se com ele morrermos primeiro. Aí agora, a leitura: buscai as coisas lá do alto, aonde vive, glória, o Senhor, assentado à direita de Deus. Aí eu estou vendo aqui que minhas atitudes validam meu novo estado. Olha aqui esse Leonardo aqui. Olha o volume desse rapaz. Olha aqui o Mateus, olha o volume. Olha o Rogério, olha o volume. Olha para a vida desses três aqui, vocês. Guerreiro, agora eu peguei vocês aqui. Olha para a Maedna aqui, olha para o Silvio, olha para o Presley. Aí vocês observam a mentalidade deles, para vocês identificarem se eles estão no verso 1. Não olha para mim então. Olha para o Júlio. Olha para o Efigênio, olha para o Presley, olha para o Carlos então, meu Deus, olha para o mais santo dessa igreja, quem que é ele? Cadê o querubim ungido da igreja? Olha para ele, porque são as atitudes do indivíduo no que se diz respeito ao que ele pensa e ao que ele faz que determina caracteristicamente se ele morreu lá no capítulo 2, versículo 12 e ressuscitou no capítulo 3, versículo 1. Ei, mas está tudo meu Deus, está tudo na Bíblia. Aí nesse sentido, irmã Jeane, você que é ressurreta em Cristo, você tem 5 prioridades. Quantas, irmãos? Fala alto, irmão. Quantas? Primeiro, prioridade transformada. Olha aqui, olha aqui. Pastor Leonardo, tu está lendo aí direitinho? Tu está lendo o versículo 1? Tu está com o olho na Bíblia? Depois tu corrige o que eu estou pregando aqui em casa, lindeza. Confere se o que o pastor fala com a boca corresponde com o que Paulo escreveu lá no primeiro século da era cristã. Olha, prioridades transformadas. Buscai as coisas lá do alto. Aí você tem o texto de Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. Eu acho que o texto que corrobora mais esse sentido é esse. Eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu coração e com todo o meu entendimento, que eu não consigo buscar para mim nada se primeiro eu não colocar as coisas dele em pauta. As coisas dele estão em pauta. Por quê? Porque eu estou com a minha prioridade, ela está trabalhada, ela está configurada. A prioridade do cristão, o reino de Deus. Entre tudo, entre todos, a prioridade é o reino de Deus. E eu não estou falando aqui para você desafeiçoar de família, porque família faz parte do projeto de Deus para você. Mas a pessoa, ela coloca Deus de forma secundária, subjetiva,
Tudo para ela é prioridade menos Deus. Tudo para ele é prioridade menos a obra de Deus. Então Paulo está dizendo assim: Presley, eu vou te dar aqui 5 pontos pelos quais você sabe se tu está arrumadinho. E como é que estar arrumadinho? É você estar ressurreto, como está no capítulo 3, versículo 1. Mas para que eu esteja segundamente, nem existe, para que eu esteja a posteriori ressuscitado, eu primeiro tive que morrer, lá no capítulo 2, versículo 12. Sim, então você morreu com ele lá, ressuscita com ele aqui. Aí como que eu sei, Paulo, que eu estou desse jeito que a Bíblia manda? Primeiro, se a sua prioridade estiver transformada. Olha aqui, ó, buscai as coisas lá no alto. Por isso que Jesus disse lá, Simon Charles, no capítulo 6 e no versículo 21 do Evangelho de Mateus: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Por isso que ele diz: joga tesouro para a glória, porque o teu coração, Deus não quer teu tesouro na glória, evangelista de Djalma. Para que ele quer lá? Se lá o pinche é de ouro, lindeza, lá o pinche é de ouro, para que ele quer o teu tesouro lá? Então ele não quer o teu tesouro lá, ele quer o teu coração lá. Então é uma metáfora, pelo amor de Deus, irmão. Vocês já estão comigo há muito tempo. É uma metáfora. Joga as suas intenções, suas voluntariedades, suas ações, todas na glória, para que o teu coração acompanhe elas. Porque aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Segundo lugar, a teologia transformada. E aqui já é uma resposta ao gnosticismo. Olha aqui, ó, teologia transformada, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Versículo 1, parte B. É uma resposta de refutação à comunidade gnóstica. Por quê? Olha aqui para mim. Porque eu já disse aqui em pelo menos 3 aulas, no capítulo 1, que o maior desafio de Paulo na 6ª década do 1º século da era cristã, na região da Frígia, Vale do Licos, cidades de Hierápolis, Laodiceias e Colossos, inclusive em Laodiceia, nesse tempo já tinha cultos a anjos como parte de comunidades gnósticas dentro da igreja. O gnosticismo rejeitava, refutava que Jesus Cristo tivesse vindo em matéria, porque a matéria é degenerativa e era má. Eles criam num demiurgo. O Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, criou a matéria. O Deus do Novo Testamento é um Deus bom e criou estas logosofias, e que você só pode alcançar com pleno conhecimento, e Jesus é o pleno conhecimento. Aí vem João refutar, vem Paulo refutar, dizendo que Cristo assumiu a forma corpórea. Tanto é que no capítulo 1, eu já preguei aqui, a Bíblia diz que nele Jesus Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. E esse mesmo Deus que se fez homem agora está sentado à destra do Pai. Ele é glorificado para todos sempre lá na sua glória. Pronto, fiz uma teologia aqui de 3 séculos aqui. Agora vamos para a terceira coisa. Prioridade transformada, teologia transformada. É porque a teologia, todo mundo é teólogo, viu? Tem uns até que é até logo, né? Até logo. Tem umas que é até logo, né? Mas de certo modo, todas as pessoas são teólogos. E deixa eu dizer para você uma coisa que tu não sabe, viu? As universidades, elas foram desenvolvidas lá no período da Renascença para se estudar teologia. Primeiro livro publicado no planeta foi a Bíblia Sagrada, com Gutenberg, em 23 de fevereiro de 1455. De todas as versões publicadas em pergaminho, que são folhas de pele de animal, ainda existem 12, uma das quais está no Louvre, lá na Europa, se eu não estou equivocado, pesa quase 60 quilos um bibliácio daquele. Desde então a Bíblia se tornou, nessa época até hoje, o livro mais lido da história da humanidade. O saber institucionalizado através da academia foi feito assim para estudar a palavra de Deus. Todo mundo é teólogo, até quem é ateu. Inclusive ele é ateu porque julga ser teólogo, discutir sobre Deus. Tem uns que não é nem ateu, é à toa. É à toa, mas vamos voltar para cá. Teologia transformada, mentalidade transformada. Repita comigo no 3, pensai nas coisas lá do alto. 1, 2, 3. Pensai nas coisas lá do alto. Já deu cedo, Leozinho. Um frio desse, meu filho, quase cai em neve em Uberlândia. Senta aí, meu filho, pega o papel, pega a caneta para você anotar a palavra de Deus, rapaz. Pra você virar pregador da palavra de Deus, rapaz. Diga graças a Deus, igreja. Repita, eu creio em milagres. Pronto, receba aí, Leozinho, em nome de Jesus. Então, olha aqui, viu, Léo? Você crê nisso? Amém. Oh, aleluia. Eu estava falando de quê mesmo, rapaz? Mentalidade transformada. Pensai nas coisas lá do alto. Ó,
desejo, ou glória, paixão, ardor. Eu sugiro que você leia o livro Fome de Deus, de John Piper. Eu sugiro. Sugiro também que você leia o livro, até indiquei na escolinha que eu estou abrindo aí agora, de pregadores da palavra de Deus, Entre os Gigantes de Deus, de J.E. Parker. Sugiro também que você leia o livro Paixão pela Pureza, sim, de Joel Bick, ou Beck, eu não sei falar inglês. Eu sugiro que você leia livros que provem para você que você nunca amou a Deus. Eu sugiro que você seja confrontado ao ponto de perceber que o cristianismo que você apresenta é superficial demais, ao ponto de você dizer que ama sem estar amando, que é muito rasa a sua fé. A gente tem que se confrontar, meus queridos, com a palavra de Deus. Olha aqui, pensai nas coisas lá do alto. Quantas vezes hoje você pensou no céu? E não é só pensar nos céus. Pensar nas coisas do alto é moldar o seu comportamento a partir do comportamento estabelecido pela palavra, porque aqui é regra do alto. É moldar as tuas respostas a partir das respostas que a palavra oriente que você entregue. É moldar a sua sensualidade, a sua sexualidade a partir dos princípios que essa palavra norteia, não nos princípios deste mundo. Paulo está dizendo, vocês andam no mundo, mas o pensamento tem que ser lá no alto. Pensai nas coisas lá do alto, desejo, paixão, ardor, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, se há algum fruto, isto ocupe o vosso pensamento. Está lá em Filipenses capítulo de número 3, se eu não estou, 4, versículo 8. A pessoa pensar nas coisas de Deus, manter, porque ela tem a mentalidade transformada. Irmão, sabe qual que é o problema da igreja hoje? É a mentalidade de cativo, mentalidade de bastardo, mentalidade mundana, mentalidade promíscua, mentalidade fracassada. A pessoa não levanta a vida, não levanta a cabeça. Ela não sabe que ela precisa levantar a cabeça e peitar a vida de frente. Ela tem a mentalidade que é um derrotado. A Bíblia todinha trabalha na questão da mentalidade. Esse pessoal aí do coach, eles pegam alguns textos bíblicos para isolar e trazer uma teologia mais evolutiva, no sentido de valorizar você. Eu até nem digo que você precisa de autoajuda, você precisa da ajuda que você já tem, a ajuda do alto. O problema é que a tua mentalidade é rasteira, é superficial, é medíocre, é periférica, é subjetiva, é para fora. Mas Deus nesta noite te convida a colocar a mente na presença dEle, e pelo poder da glória, da graça e dessa palavra, esta igreja vai triunfar em vitória no nome de Jesus. Em quarto lugar, realidade transformada. Está aqui, porque morrestes, a vossa vida está oculta. Versículo 2, a parte B. Agora, você viu aí, irmão Charles, que coisa engraçada, né? Paulo, ele está falando o quê? Ele está mostrando para mim a minha nova realidade em Cristo. Qual é a minha realidade? Qual é a realidade da igreja? É a realidade de alguém que morreu. Agora eu te pergunto, irmão, qual é a vontade do morto? Qual é a disposição de um morto? Quais são os ideais de um morto? Quais são as prerrogativas de um morto? Quais as propostas de um morto? Nenhuma. Então por que Paulo fala isso? Porque nós estamos mortos em Cristo. Paulo está dizendo assim, vocês morreram. Vocês morreram para esta vida. Tem gente aí que vem aqui no gabinete pastoral, ou por onde eu passei, e fala, eu não estou conseguindo lidar com a paixão. Eu não estou conseguindo lidar com essa moça. Eu não consigo lidar com... Rapaz, você já morreu. Você tem que assumir a sua nova realidade de quem morreu para o mundo. Caso contrário, a cachaça vai te seduzir. As mulheres vão te seduzir. Os homens vão te seduzir. A cultura vai te tragar. O mundanismo vai te sugar. Por quê? Porque a sua mentalidade está adulterada. Paulo está botando na cabeça da igreja o seguinte: vocês morreram para esta vida, ela está oculta em Cristo. Está escondida em Deus, na pessoa de Cristo. Aí você olha para mim e fala assim, eu estou abrasado, eu estou em pecado, eu sou um fornicário, uma fornicária, um adúltero, uma adulterina. Qual é o problema? É vida demais que não deve ser vida nenhuma. Porque a única vida que você pode viver é a vida nele. Se você viver a sua própria vida, acabou.
Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, eles digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Se você abrir a ocasião para pecar, para alimentar a sua carne, para satisfazer a sua carne, você vai viver em pecado dentro da igreja. Irmão, você olha para a igreja às vezes, pastor Efigênio, e você não sabe o que está acontecendo. As pessoas desconectadas. Aquele pavio fumegando. Carnalidades demais. Séries, televisão. Está difícil hoje você escolher uma série para assistir. Eu não sei nem quanto tempo tem que eu não maratono nisso. Você não pode ligar uma televisão, é passado demais coisas horríveis para você. Pega um domingo, por exemplo, o dia do Senhor, geralmente deveria ser. A pessoa se entope o dia todo. Vem para cá, leva mais de 50 minutos para ela desconectar lá de fora. Uma andação às vezes, uma bebeção de água. Custa se desconectar de si mesmo. Ajoelha para orar, nem consegue falar Pai, porque está cheio de tumultos na cabeça. Por isso que Charles Spurgeon acreditava que a oração só começava depois de 40 minutos. Porque a pessoa está toda tumultuada de coisas. Aí como que o Espírito age? Como que a pessoa sente prazer em Deus? E vocês que são jovens, nem sei se tem jovens aqui, eu tenho a dó de vocês. Porque ou Deus entra em vocês, ou Deus entra em vocês. Caso contrário, é fracasso. É mulherada, é pornografia, é cachaçaiada, é coisa errada. Ou Deus entra em vocês e cativa o coração de vocês pelo poder de seu Espírito, ao ponto de vocês, por amor a Deus, rejeitar a si próprio, ou então tudo está perdido. A pessoa enclausurada e tem aqui crianças na igreja que o fim delas, baseado naquilo que a gente enxerga, é trágico. Criança pequena com o celular na mão o tempo todo, conectado à internet. O pai e a mãe dispensam um aparelho desse às mãos de uma criança para se ver livre do mesmo. É como se você estivesse construindo um caminho de derrota, e depois quem será o culpado, pelo amor de Deus? Um dia eu atendi no gabinete uma mãe desesperada, pastor, resolve esse problema. Eu tive que falar para ela, você construiu esse problema em 16 anos de vida de relacionamento com as suas filhas e com os seus filhos, e quer que eu pare a solução que você não teve em 16 anos em 2 dias. Meu Deus, é uma questão lógica. Se os nossos filhos não conhecerem a Deus, não buscarem a Deus, não forem para a presença de Deus, não se apaixonarem por Deus, a pornografia vai tomar conta, a sexualidade vai tomar conta, a prostituição vai tomar conta, a cachaçaiada vai tomar conta, mas pelo poder da glória do Espírito Santo, há esperança para esta casa, em nome de Jesus Cristo. Aí entra um jovem desse no casamento, todo adulterado. A sexualidade adulterada, os padrões morais adulterados, a configuração psicobiosexual, a configuração psicobiosocial e psicossexual adulterada, com tanta bombardeio. Ele entra para um conto de fadas que está apenas na cabeça dele. Ele entra dentro de casa e percebe que caiu dentro de um tumulto e de um pesadelo. Mas não, isso é um casamento, essa é a vida real. É a vida do homem e da mulher dentro de casa. É um suportar o outro suportar ele, e ele suportar a si mesmo. É você olhar para o seu esposo e amá-lo. Você olhar para a sua esposa e amá-lo. O problema é que a configuração midiática planta nos nossos jovens uma realidade que nunca existiu. Repita comigo. Eu preciso saber que eu estou morto em Cristo. Quinto lugar, a minha esperança ela está transformada. Vós também sereis manifestos com ele em glória. Olha o que ele disse aqui, aquele texto de Coríntios capítulo 15, Mateus, versículo 19. Diz, se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o que está escrito aqui, vós também sereis manifestos com ele em glória. Porque lá no versículo 12 do capítulo 2, Paulo diz que nós morremos.
No capítulo 3, versículo 1, diz que nós ressuscitamos. E que a esperança de Cristo será a nossa esperança, ó glória. A esperança dele é a sua esperança e a minha esperança. É a nossa esperança. Tanto é que tem aquele versículo lindo, eu esqueci aonde, Jesus Cristo, esperança nossa. É a esperança desta igreja. É a pessoa, agora está difícil hoje, né? Porque, doutor, é porque no inglês, você já sabe inglês, né? O Júlio também sabe. Eu fico falando A.W. Tozer. É porque tem o A, o bendito do A. Mas é A.W. Tozer. Não é, irmão Júlio? E eu não consigo corrigir. Não consigo corrigir. É A.W. Ele diz o seguinte: está cada vez mais difícil atrair as pessoas para um ambiente onde a única atração é Deus. Sabe qual que é a atração? Irmão, olha aqui para o pastor. Sabe qual é a atração nesta noite? Deus. Deus é a nossa atração nesta noite. E a gente pensa que isso é uma novidade, né? Olha, irmão, Charles Spurgeon, na época da lamparina, ele disse assim: nenhuma arma é tão poderosa quanto a igreja como a arma que o diabo acabou de inventar. Perguntaram para ele qual? O entretenimento. Ele disse isso no século XVIII, que o entretenimento é a pior arma que o diabo inventou para contrariar e perturbar a igreja. Aí eu te pergunto, o que é que tinha no século XVIII? Meu Deus, se esse homem fosse vivo hoje, o que ele falaria? Nós tornamos os nossos cultos em espetáculo. Nós tornamos os cultos em espetáculo para atrair as pessoas, onde o objetivo da igreja é antropocêntrico. É fazer e outra, a gente sofre, viu? A gente sofre, pastor Efigênio, para lidar com essa tensão. Porque bem aqui, numa circunferência aqui, tem 25 igrejas de 500 metros. E aí tem todo tipo de fórmula para poder atrair as pessoas. Eu ainda persevero na ideia de que é melhor tentar atrair Deus. É melhor tentar atrair Deus. Nós queremos tratar bem as pessoas, diga glória a Deus, igreja. Queremos fazer uma boa recepção, diga glória a Deus, igreja. Mas nós não podemos suplantar a satisfação do eterno nosso Deus em função da satisfação das pessoas. As maiores igrejas dos Estados Unidos da América proibiram qualquer pregador pregar sobre o pecado. A Lakewood fez isso. Por quê? Porque eles disseram o seguinte: elas já estão acarretadas de problemas semanais, não precisam vir à igreja para serem confrontadas, elas têm que vir para ser amadas. Então quer dizer que o teu filho entrar no supermercado e botar toda a mercadoria no carrinho, tu vai deixar? Aí bota, porque ele não pode ser confrontado. Irmão, eu tenho que aprender a ouvir não. Você tem que aprender a ouvir não, porque o não de Deus é melhor do que todo sim que esta vida te dá. O não de Deus é melhor do que tudo aquilo que esta vida pode oferecer. O não de Deus te restaura, te trabalha, te levanta, te cura, fere agora, mas te dá vida e vida com abundância no dia de amanhã. Então a esperança da igreja tem que ser trabalhada. A nossa esperança, quem que é, meus irmãos? Jesus Cristo, nosso Deus. Deus, através de Jesus Cristo, essa é a esperança desta igreja. No versículo 5, você tem aqui em relação à antiga natureza, o que eu tenho que fazer? Pastor, eu estou num problema sério aí com a prostituição, com a sexualidade, com a pornografia, com tantas destas, eu vou falar a palavra, desgraças, que estão arruinando a minha mente. O que é que eu faço? Versículo 5, repita comigo: fazei, pois, morrer. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Agora olha para mim, sabe o que você tem que fazer? Assumir sua responsabilidade. O namorado, o ambiente sozinho com a namorada, só se o jovem dando carona para outra, é um homem e uma mulher, não existe amizade entre homem e mulher. Que é isso, pastor? Não existe. Não é, pastor? Não existe. Eu estou aqui, as irmãs da igreja me conhecem. Qualquer um aqui, eu nunca chamo pelo nome. É irmã fulana, diaconisa fulana. Eu não posso arriscar acender um fogo que eu não sou capaz de apagar.
Fazei, pois... mas é porque, pastor, estou desesperado, é claro. Tu está junto com a namorada, está junto com o namorado o tempo todo. Está longe dos olhos dos muitos. Vai dar caca. A mulher te perturbando no WhatsApp, você está com essa conversinha velha fria, com essa conversinha velha cebosa, que esse negocinho de querido, querida. Trata as coisas com seriedade. Controla, Senhor. Trata as coisas com honestidade. Está num ambiente propício para o pecado. Está lá na televisão fora de hora. Está lá escondido no computador. As pesquisas hoje mostram que 48,7%, se eu não estou equivocado no dado, de pessoas, dentre as quais dentro da igreja elas estão, já experimentaram relacionamentos sexuais com 13 anos de idade. Pastor, como que foi? Só orando. Se eu tivesse junto com uma moça, eu tinha experimentado com 14, com 15, com 16. Mas se eu percebo, tem gente que fala assim, eu estou quase caindo, está dentro do carro com a namorada, com o namorado, estou quase caindo, eu não caí pela misericórdia, é mais forte do que eu, porque se fosse eu tinha caído. É não entrar no carro, é sair desse mal, é fazer morrer essa natureza. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. Pastor, eu quero lidar com as tensões da sexualidade. O que eu tenho que fazer? Assuma a sua responsabilidade. Fazei, pois, morrer. A palavra aqui no grego é privar do seu poder, destruir a sua força, não alimentar, não normalizar. Porque sabe qual que é a força do pecado hoje, Mão Charles? Sabe qual que é a força do pecado? Tem nada não. Não é? Essa aí é a força. Não é o nome daquele trem que o Popeye toma? Espinafre. É o espinafre do pecado. É o tem nada não. Tem nada não. Tem nada não. Tem nada não. Então vai, morra. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem problema com essas coisas? Tem. Então comece a tomar atitudes. Vocês estão ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Comecem a tomar atitudes que te privem da oportunidade de pecar. É no computador? Então põe ele na sala. É no celular? Então desconecte da internet. Ou procure adaptar sua mente a ver coisas saudáveis. Desintoxique disso aí. Eu tenho que fazer morrer. Aí por isso que eu tenho até dó dos jovens, porque está aqui o Amós, que é o líder de jovens. Não sei se vão ter gente aí assistindo pela internet. Se eles não conhecerem a Deus, eles estão perdidos. Porque é muito forte hoje. Não, quem está dizendo sou eu não, gente, não sou eu. A Bíblia diz, nos últimos dias, por não suportarem a sã doutrina, levantarão para si mestres que não fazem absolutamente nada, a não ser provocar coceira no ouvido das pessoas que escutem. Sabe o que Paulo estava dizendo há 2000 anos atrás? Que a igreja dos últimos dias seria uma igreja que se levantaria para provocar prazer nas pessoas. Prazer nas pessoas e nada mais. Confronto vai acabar. Irmão, se você congrega num lugar onde o seu pastor põe uma Bíblia na mesa e abre ela para ler, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque isso é coisa rara que não está se vendo mais ultimamente. Você pode dizer graças a Deus. Diga glória a Deus. É não normalizar. E esse negócio do não tem nada não, pastor, tem nada não. É porque é jovem. Não, meu irmão, deixa eu dizer para você. Você tem tudo para ser um jovem cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Você tem tudo para ser um marido cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Se tu te prostituías, te adulteravas, fazia as coisas que era errada, você não faz mais, porque você está morto na pessoa bendita de Jesus Cristo nosso Senhor. E tu estás aqui nesta noite para alimentar desta palavra. Essa palavra te dá vida.
vida, essa palavra te limpa, essa palavra te purifica, essa palavra te renova. Ela é martelo que quebra a penha, ela é vara de amendoeira, ela é espada de dois gumes, ela decepa juntas e medulas, ela santifica a igreja para colocar-se apta para receber o noivo. E se você é esta igreja, diga graças a Deus. Assuma a sua responsabilidade. E aí tem muitas que eu vou falar na semana que vem, se o Senhor Deus permitir. Mas no mais assuma a sua responsabilidade. De quê? Fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Pastor, o senhor pregou tudinho aí contra mim, né? O senhor está sabendo de quê? Eu não estou sabendo de nada. Estou sabendo de nada. Mas uma coisa eu estou sabendo e esta coisa eu lhe digo. Independente do tamanho do pecado que você tem, ou que você está, ou que você praticou, esse Jesus Cristo está aqui nesta noite. Ele pode te lavar no sangue do Cordeiro e te dar perdão e te dar uma nova oportunidade. Se você crê nisso, levante a sua mão e diga glórias ao nome do Senhor. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero pedir ao Senhor unção que quebra jugo, que despedaça jugo. Que esta palavra seja plantada no coração do teu servo, da sua serva. Que essa palavra ressignifique e reestruture a vida dos teus servos. Que essa palavra ministrada possa ser luz para a mente dos teus filhos, Senhor. Que eles possam, ó Pai, ser restaurados pela tua glória. Perdoa-lhes, alcança-lhes, ergue-os, ó Deus, debaixo do poder da sua glória. Meu Deus, os ajude a desvencilhar destes pecados. Os ajude a abandonar estas práticas indecorosas. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, mediante o poder da tua palavra e da tua glória, faze isso, faze agora. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Eu quero abençoar aqueles que vão